começar a falar de processos termodinâmicos e inserido, né, os conceitos principais, né, nessa ideia, né, de processo termodinâmico, os conceitos de calor e trabalho, né? Bom, então, como nós vimos, né, é um sistema termodinâmico simples, né, descrito por volume, pressão, temperatura, né, onde os estados de equilíbrio podem ser representados com esses parâmetros, né, volume, pressão, temperatura. Ele tem uma equação de estado, né, uma equação de estado, uma relação entre volume, pressão e temperatura, que a gente chama de equação de estado, de maneira que a gente pode descrever um estado de equilíbrio usando duas coordenadas, ou Vp, né, ou Vt, ou pressão-temperatura, né, P e T, né? Pode usar a equação de estado, ela permite que a gente trabalhe com duas coordenadas independentes. Isso para sistemas simples, né? Sistemas de homogêneo, de uma única componente, né? Porque existem também, detalhes à parte, existem os chamados sistemas compostos, né? Você pode ter vários sistemas simples separados por paredes apropriadas, né? Tem todo um tratamento também nesse caso. Aqui a gente está falando, né, por uma questão, também sem tanta perda de generalidade, a gente está falando de sistemas simples, né, descritos, digamos, por duas coordenadas termodinâmicas, volume e pressão, ou volume e temperatura, ou pressão e temperatura, de modo que o terceiro parâmetro sempre pode ser obtido a partir da equação de estado, né? O que a gente chama de processo, né, ou transformação termodinâmica, né, a gente vai começar aqui, né? Processo ou transformação termodinâmica? Processo ou transformação termodinâmica é uma mudança de estado, né? Com o seguinte cuidado, né? A gente está usando aqui a palavra estado no sentido de estado de equilíbrio termodinâmico, né? Um estado descrito por valores bem definidos, né, de, por exemplo, pressão, volume e temperatura. No nosso caso, sistema simples, né? Isso é estado. Estamos distinguindo de fase, né? Não, quando a gente fala sólido, líquido, não estamos falando de estado sólido, estado líquido. A gente está usando um outro termo, né? Quando a gente fala mudança do estado sólido para o estado líquido, a gente não usa vamos mudar o termo, né? Não vamos usar a palavra estado, a gente usa transição de fase, apesar de que transição de fase tem uma abrangência maior, né? Mais que se enquadra também nesse caso, né? Quando a gente fala passagem do sólido para o líquido, é uma transição de fase, não uma mudança de estado. Uma mudança de estado ou processo, a gente pode usar para evitar confusão, né? Processo ou transformação termodinâmica. É uma modificação no estado de equilíbrio no sistema, não exatamente na fase. Uma transição de fase também pode ser olhada como um processo, é um processo também. Só que aqui a gente está se referindo, a gente não está se referindo a transições de fase. A gente está se referindo ao seguinte: processo para nós, ou transformação termodinâmica, é simplesmente uma modificação no estado de equilíbrio do sistema. Por exemplo, o sistema sai de um estado inicial I, de volume V1, pressão P1, e vai para um estado de equilíbrio termodinâmico final F, de volume V2, pressão P2. Pronto. Isso é o que a gente chama de um processo. Processo ou transformação termodinâmica, ou simplesmente uma modificação no estado de equilíbrio do sistema. O sistema sai de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio, ou para o mesmo, né? Pode voltar para o estado inicial. É o que a gente chama de processo cíclico, ou transformação cíclica, né? Quando o estado inicial é igual ao estado final, né? Estado aí no sentido de estado de equilíbrio termodinâmico, não no sentido de fase líquida, sólida, né? Aqui é mudança de estado de equilíbrio, né? Existe termodinâmica fora do equilíbrio também, né? É estado de não equilíbrio, mas não é isso que a gente está falando. Tem também processos fora do equilíbrio. Aliás, a natureza,
o que mais tem é processos fora do equilíbrio, né? Mas, assim, como primeira abordagem, a gente trata de situações bem controladas, né? Situações em que a gente possa, em alguns momentos, olhar para o estado de equilíbrio, né? Sob um controle suficiente, controle experimental suficiente, para obter resultados aproximados, né? Então, a gente sempre aborda começando do mais simples, né? Aliás, a termodinâmica fora do equilíbrio ela é relativamente recente, né? E não é um mundo completamente diferente aí. Eu não conheço, não tenho acompanhado, né? Assisti a alguns seminários, palestras há muito tempo atrás, né? Mas vamos lá. Então, gente, processo ou transformação termodinâmica, para nós, vai ser uma modificação no estado de equilíbrio. Digamos, né, quando o sistema sai de um estado de equilíbrio inicial de volume V1, pressão P1, para um estado de equilíbrio final de volume V2, pressão P2. Mas, por exemplo, um gás ideal, né, sai de um volume V1, pressão P1, para um volume V2, pressão P2, mas continua gás, né? Não mudou para sólido nem para líquido, continua gás, né? Então, assim, só frisando, né? Desculpem ser repetitivo, né? A minha inexperiência com esse formato virtual, né? Desculpe ser repetitivo, mas, enfim, não estamos considerando transições de fase, né? Vamos lá. Se a gente tem um processo termodinâmico, né, uma mudança no estado de equilíbrio, né, termodinâmico de um sistema, se a gente tiver um processo desse que seja suficientemente lento, bem controlado experimentalmente, vamos dizer assim, de tal maneira que ele possa ser descrito por uma curva diferenciável, por exemplo, no diagrama volume-pressão, vocês podem olhar aqui para esse gráfico, né? Esse gráfico aqui, ó, o eixo dos volumes, o eixo da pressão, né? O eixo do volume, o eixo da pressão, né? Se a gente tiver, o sistema sai de um estado de equilíbrio I, aqui no gráfico, ó, I, volume V1, pressão P1, para um estado final F, de volume V2, pressão P2, de maneira bem lenta, mas lenta como? Lenta o suficiente para que você possa representar esse processo, né, essa mudança de estado, de equilíbrio, por exemplo, com uma curva diferenciável. Eu estou chamando aqui C de T igual a V de T, P de T. Aqui, função de um parâmetro T. A gente pode imaginar como se fosse o tempo, né? Como se fosse, por exemplo, a trajetória aqui no gráfico, né? Como se fosse a trajetória de uma partícula, né? Em x, y. Você pode imaginar V como sendo x, né? Lá em Física 1, né? P como sendo y. Esse processo aqui é como se fosse a trajetória de uma partícula, mas não tem partícula aqui, né? O x aqui, na verdade, é volume, isso é só para fazer analogia, né? E o P é pressão. Então, vamos lá. Se a gente tiver um processo muito lento, tão lento, que você possa descrever esse processo por uma curva, né? Essa curva vermelhinha aqui no gráfico, que pode ser representada matematicamente assim, de maneira paramétrica, né? C de T igual a V de T, vírgula P de T, aqui representação paramétrica, T é um parâmetro, né? Quando isso acontece, quando a gente pode fazer isso, representar dessa forma uma curva diferenciável, né? Processo lento o suficiente para ser descrito por uma curva diferenciável, quando a gente tem isso, a gente chama esse processo de processo quase estático. Para dar a ideia de lento, né? É tão lento, que a gente pode descrever por uma curva diferenciável, ou processo quase estático, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada momento, esse T aqui você pode imaginar como se fosse o tempo, né? A posição da partícula no instante T, mas não é isso não. T é um parâmetro aí, né? Parâmetro da curva. Mas a ideia é assim, em cada momento, para cada valor do parâmetro, né? Ou em cada instante, se quiser imaginar assim, né? Você tem, em cada ponto dessa curva vermelhinha aqui, você tem uma pressão e um volume, né? Em cada instante aqui, ó, você tem aqui em cima da curva, você tem aqui um volume e uma pressão em cada instante, né? Então, é como se em cada instante você tem um estado de equilíbrio. Então, processo quase estático é um processo
em que você tem, a cada instante, a cada momento, a cada etapa do processo, você tem um estado de equilíbrio, né? Isso é uma idealização, né? A rigor, a gente não tem isso, né? A rigor, qualquer perturbação que a gente causar no sistema vai tirar o sistema do equilíbrio termodinâmico. Mas, sob controle suficiente, né? Controle experimental suficiente, a gente pode ter algo próximo, né? Dessa curva aqui, algo próximo de uma curva, né? De um processo quase estático, né? Então, o processo quase estático é isso, né? É um processo tão lento que você pode representar por uma, digamos assim, sequência contínua de estados de equilíbrio, cada ponto da curva correspondendo a um estado de equilíbrio. Então, processo quase estático, você pode olhar como uma sequência contínua, eu prefiro dizer mais do que contínua, né? Uma sequência diferenciável, né? De estados de equilíbrio, uma sequência contínua e diferenciável de estados de equilíbrio, de tal maneira que a gente possa representar por uma curva, por exemplo, no nosso diagrama volume e pressão, né? Diferentemente de um processo quase estático, né? Só para a gente pode ter, né? A gente pode ter processo rápido, né? Se o processo não for quase estático, for um processo rápido, vamos imaginar aqui, ó, eu coloquei aqui essa figura aqui, né? Na prática aqui, entre aspas, né? Como é que seria, né? Como é que seria um processo quase estático aqui na prática, né? A gente pode imaginar assim, tem um gás aqui, ó, nesse recipiente, né? Um gás aqui, ó. Tem aqui um eixo Y, né? Tem um gás aqui no recipiente. Aqui embaixo você tem um aquecedor, né? Um reservatório térmico. Você pode pensar num aquecedor, tem um botão aqui para aumentar a temperatura, né? E você pode ter grãos de areia aqui em cima dessa parede móvel, né? Tem essa parede, alguns chamam êmbolo, né? Um êmbolo móvel, parede móvel, né? Então, um processo quase estático, você tem a areia aqui, o gás exerce forças, né? Corresponde microscopicamente à colisão das moléculas na parede, né? O gás tende aqui a se expandir, mas aí nós temos um montinho de grão de areia aqui para manter o gás no estado de equilíbrio, né? Manter aqui num certo volume. Então, como é que a gente, na prática, né, imagina, produz, né, um processo assim, né? Quase estático, né? Com a curva, a cada momento você tem uma pressão, um volume definido, né? Uma temperatura bem definida. A gente pode imaginar como essa situação aqui. O nosso reservatório térmico aqui tem um botão de temperatura. Se a gente girar esse botão de temperatura muito rapidamente, né, o que acontece? A temperatura aqui embaixo do gás vai mudar rapidamente, mas aqui em cima não muda logo. Então, em cada parte do sistema, você pode ter uma temperatura diferente. Ou seja, o sistema não vai ter uma temperatura bem definida. Ele vai sair do equilíbrio. Você não vai ter um processo quase estático. Ou seja, você não vai ter uma curva como essa, né? Da mesma forma, se você jogar um monte de areia aqui, ou retirar um monte de areia aqui em cima, se você retira aqui um monte de areia, ou comprimir rapidamente esse gás, o que acontece? Você vai provocar uma variação de pressão aqui em cima, né? Tão rápida, né? Que você tem uma pressão, vai ter momentaneamente uma pressão aqui em cima diferente da pressão aqui embaixo. Ou seja, o sistema não vai ter uma pressão bem definida, vai ter uma pressão em cada parte. Então, ele vai estar fora do equilíbrio, e aí você vai ter um processo que não vai ter essa curva, né? Vai ter um processo bagunçado, como esse aqui, ó. Essa bagunça aqui, toda tracejada, né? Mas, se você, sob essa montagem experimental, girar esse botão de temperatura muito pouco, mas tem que ser muito pouco mesmo, né? O gás, por exemplo, está numa certa temperatura, aí você gira esse botão aqui, aumenta milimetricamente, vamos dizer assim, infinitesimal, falar aqui de maneira nem um pouco de rigor, né? Aumenta a temperatura de maneira infinitesimal e espera um tempo suficiente, né? Ou você pode fazer uma outra operação, ou fazer as duas, mas dando um intervalo entre uma e outra. Você pode retirar apenas um grão de areia aqui em cima, né? Ou acrescentar um grão de areia. Então, você pode sempre fazer apenas uma operação por vez, né? Você pode fazer assim.
gira o botão de temperatura só um pouquinho, bem pouquinho, ou retira ou acrescenta um grão de areia por vez aqui. Vai fazendo isso, dando um intervalo entre uma operação e outra. Não se preocupa se vai custar uma semana inteira, né? Se você fizer isso dessa forma, o sistema, de qualquer maneira, ele vai sair um pouco do equilíbrio, mas vai sair muito pouco, né? Esse controle pode ser refinado cada vez mais, de tal maneira que, ao fazer isso etapa por etapa, gira um pouquinho o botão da temperatura, retira um pouquinho de grão de areia, grão por grão, né? Aí faz isso de novo, vai fazendo isso vez por vez, dando sempre um intervalo, você vai ter um sistema que vai passar por esses valores da pressão e esses valores do volume em cima de uma curva como essa, né? Ou seja, descrevendo uma curva no diagrama VP, ou seja, descrevendo uma sequência contínua de estados de equilíbrio. Ou, em outras palavras, um processo quase estático. Essa é a ideia. A gente pode montar um processo quase estático dessa maneira, realizando operações altamente controladas, né, num sistema como esse, né? Retirando grão de areia vez por vez, ou acrescentando vez por vez, girando, mudando a temperatura muito devagar, vez por vez, né? Dando sempre um tempo de relaxação para o sistema. A gente pode ter algo próximo, né, a uma curva como essa curva aqui. Uma sequência diferenciável contínua, né, de estados de equilíbrio, né? Essas operações, chamando aqui operações infinitesimais, né? Essa é a ideia da gente ter um processo bem controlado, processo quase estático, né? Quando o processo é rápido, uma parte do sistema vai ter uma pressão ou uma temperatura, outra parte vai ter outra, o sistema não vai estar num estado de equilíbrio, né? Então, os processos fora do equilíbrio são assim, bagunçados, né? Como essa... Não, na verdade, não tem nem curva, né? Isso aqui é uma caricatura. Esse desenho aqui é apenas uma caricatura. Você só tem o estado inicial, né, de equilíbrio inicial, o estado de equilíbrio final, né? Você pode, por exemplo, provocar uma rápida compressão no sistema, espera um tempinho e ele vai para o estado final, mas de maneira que a gente chama de não quase estática, totalmente irreversível, né? E aí tem essa palavra irreversível, eu vou explicar melhor o que é irreversível, né? Explicar o que é reversível, o que é irreversível, né? Mas, enfim, né? Resumindo aqui, né? Resumindo aqui, o nosso... a gente diz que um processo quase estático é basicamente um processo tão lento que o sistema passa por uma sequência de estados de equilíbrio. Isso é um processo quase estático, que na prática, né, ele pode ser montado de maneira controlada, como a gente tentou descrever aqui, eu tentei descrever, né, para vocês, com essa figura aqui, né? Essa figura, essa montagem, né? O que é um processo reversível, né? Processo reversível é quando a gente pode reverter a história do sistema e da vizinhança, né? Tem um sistema que é o gás, a vizinhança que é o reservatório, os grãos de areia, né? O processo reversível, às vezes ele é confundido com o que é com o processo quase estático, né? A gente pode dizer que um processo reversível, ele deve ser quase estático. A ideia é a seguinte: da mesma maneira que a gente monta, né, um processo quase estático, você pode ir retirando grãos de areia, girar um botão de temperatura, né, para produzir aquela sequência de estados de equilíbrio, produzir aquela curva. Você pode fazer o inverso. Se você retirou grãos de areia lá no final, você pode acrescentar, né? Se você girou o botão de temperatura para mais, você pode girar o botão de temperatura para menos. Em outras palavras, você pode realizar as operações no sentido inverso, de maneira a obter o processo inverso. Do estado I para o estado F, você obter em cima da mesma curva, digamos assim, com a mesma rapidez, obter rapidez suficientemente lenta, né, realizando as operações no sentido inverso, obter o processo inverso, do estado F para o estado I, né? Ou seja, o
processo reversível aparenta ser sinônimo de quase estático, mas tem um porém, né? Tem um porém. Para que nessa montagem aqui que a gente está falando, nosso processo quase estático, né? Aquela curva lá, possa ser reversível, a gente precisa deixar digamos assim, a rigor, né? Não ter atrito nessas junções aqui, ó. Nessa parede móvel, né? Pode ter atrito aqui, né? Se tiver atrito, a gente nunca consegue reverter a história do sistema mais vizinhança. Por quê? Porque ao realizar as operações inversas, né, se o sistema foi de I para F, para ele voltar de F para I, realizando as operações inversas, né, de maneira muito lenta, precisaria ter o antiatrito, né? Porque com o atrito a gente pode ter um aquecimentozinho aqui na lateral, nas junções. E na volta teria que ter um antiatrito para ter um aquecimento, né? Mas isso não acontece, não tem um antiatrito. Ou seja, para que nessa montagem o processo quase estático seja reversível, você precisa, digamos assim, ter um atrito mínimo aqui. Vamos dizer assim, a rigor não ter atrito, né? A rigor ele precisa não ter atrito, né? Então, nem todo o processo quase estático é reversível. Se tiver atrito aqui, não vai ser reversível, né? Você vai ter um processo quase estático não reversível. Então, assim, a gente pode simplificar sempre supondo um atrito mínimo aqui, né? Um atrito, vamos dizer assim, no caso ideal, um atrito zero, né? Um atrito zero. Então, há outras montagens, né? Há um caso em que você tem um processo quase estático, sem atrito, e mesmo assim ele não é reversível. Lá no livro do Huang tem um caso bem patológico. No livro do Kahneman também, né? Você pode ter um processo quase estático, sem atrito, e mesmo assim ele ainda é irreversível. O Huang tem uma montagem dessa, uma sequência de expansões livres infinitesimais, mas não vamos entrar nesses detalhes, né? Então, para nós, o processo é reversível quando você pode inverter e não ter um atrito e algum controle adicional, caso necessário, né? O que acontece é que na natureza os processos são irreversíveis, né? O que a gente pode fazer é se aproximar ao máximo, né? Se aproximar tanto quanto a gente possa, com um controle experimental adequado, um processo reversível, né? Bom, então, o que a gente tem? A gente tem processos, né? Um sistema termodinâmico pode sair de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio através de um processo. Esse processo pode ser quase estático reversível e, em geral, não é quase estático reversível, mas com controle experimental adequado a gente pode ter um processo quase estático reversível, né? Então, vamos lá. Num determinado processo em que o sistema sai de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio, né, a gente pode ter o seguinte, a gente pode ter transferências de energia. O sistema, sofrendo um processo termodinâmico, vamos voltar para essa montagem aqui, né? Eu sempre gosto dessa montagem, né? Controle de temperatura, controle de pressão, né? Tem essa montagem aqui. Quando o sistema está, digamos assim, realizando um processo, descrevendo, né, sob um processo, né, quase estático, por exemplo, né, essa curva, né, por exemplo, quando o sistema está sob um processo termodinâmico, durante esse processo, né, o sistema sai de um volume inicial para um volume final, uma temperatura inicial para uma temperatura final, uma pressão inicial para uma pressão final. Durante esse processo, o sistema pode, né, estar recebendo energia da vizinhança ou fornecendo energia para a vizinhança, pode estar trocando energia com a vizinhança. E aí tem, do ponto de vista da termodinâmica, tem duas formas do sistema trocar energia com a vizinhança, né? O sistema pode trocar energia com a vizinhança na forma de realização de trabalho, né? Você tem aqui, por exemplo, essa força, né, que o gás realiza aqui sobre essa parede móvel, né? Mas o sistema pode também, ao imprimir essa força contra essa parede móvel, o nosso sistema pode realizar trabalho sobre a vizinhança. Isso é uma forma de troca de energia, né? E já definida lá na mecânica, né?
Então, do ponto de vista da termodinâmica, o sistema pode trocar energia com a vizinhança nessa forma de realização de trabalho, mas também pode trocar energia com a vizinhança na forma de calor. Aqui eu vou voltar para cá. Opa! Aqui, né? Transferências de energia num processo. Então, o sistema, durante um processo em que o sistema sai de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio, por exemplo, né? O sistema pode transferir energia, receber ou ceder energia para a vizinhança na forma de realização de trabalho, que tem caráter mecânico, né? A realização de trabalho é de caráter mecânico, é uma forma de transferência de energia de caráter mecânico, né? Como é que é isso? Quem estudou mecânica lembra, né? Quando uma força realiza trabalho sobre uma partícula, por exemplo, se só tem essa força, né? A energia cinética da partícula aumenta, né? Então, a realização de trabalho corresponde a um aumento da energia cinética da partícula, né? Falando lá da física 1. Então, aqui na termodinâmica, ela herda também esse conceito de trabalho. Um sistema termodinâmico ele pode trocar energia na forma de realização de trabalho. Ou a vizinhança pode realizar trabalho sobre o sistema, ou o contrário, né? O sistema realiza trabalho sobre a vizinhança. Então, trabalho é uma forma de transferência de energia entre o nosso sistema e a vizinhança de caráter mecânico. Mas tem também uma outra forma de energia, que é essa nova forma de transferência de energia. Uma outra forma de transferência de energia durante um processo, né, é calor. O sistema pode trocar calor entre sistema e vizinhança, pode trocar energia entre sistema e vizinhança na forma de calor. Então, calor é uma forma de transferência de energia num processo termodinâmico que tem um caráter não mecânico, que pode ser decorrente de uma diferença de temperatura entre sistema e vizinhança. Por exemplo, na nossa montagem aqui, né, o nosso reservatório térmico pode ser colocado com uma temperatura um pouquinho mais alta, né? Um infinitésimo mais alta do que o do sistema, do que a do sistema, de maneira que o reservatório térmico possa fornecer energia para o sistema na forma de transferência de energia na forma de calor. Ou o contrário, o nosso reservatório térmico aqui pode ter uma temperatura um pouquinho mais baixa, né? Um infinitésimo mais baixa, para a gente pensar aqui no processo quase estático, né? Um pouquinho mais baixa, de maneira que o nosso sistema possa ceder energia para o reservatório na forma de calor, né? Tem essas possibilidades, né? Bom, no primeiro caso, né, energia na forma de trabalho. Trabalho, por exemplo, como é que trabalho realizado pelo sistema, vamos adotar essa convenção, trabalho realizado pelo sistema. Se ele for negativo, então é a vizinhança que realizou trabalho sobre o sistema, né? Então, trabalho realizado pelo sistema é a integral da força com o deslocamento durante o nosso processo aqui. A gente está falando do caso reversível, né? Em que a gente tem uma pressão bem definida, etc., né? Então, aqui na nossa montagem, ó, aquela força lá na integral é a resultante dessa força aqui que o nosso gás faz sobre, ou o nosso fluido, né, faz sobre a parede móvel, né? E aqui nós temos um eixo Y aqui, né? Então, vai ser a integral de F dy, né? Aqui nós temos a força, né, na direção vertical, né, força resultante. A gente pode adotar aqui, então, o trabalho realizado pelo nosso fluido naquela figura como sendo a integral de F dy, ou a integral aqui, né? A força é a pressão vezes a área, né? Você pode escrever aqui, né? Aqui na nossa figura, né? A força aqui, a pressão vezes a área, né? E aí você tem na nossa expressão aqui, pressão vezes a área, a nossa força, vezes o dy. A área vezes o dy corresponde a uma variação de volume, né? A área da nossa parede móvel vezes um deslocamento infinitesimal dy corresponde a uma variação de volume, e a gente tem a expressão do trabalho aqui em termos, né, das coordenadas termodinâmicas.
PDV, pressão vezes variação de volume. Né? Ou se a gente tiver, por exemplo, aqui nessa expressão, trabalho é a integral da pressão, isso trabalha num processo reversível, quase estático, além disso, além de quase estático, vamos adotar o caso mais ideal, o caso reversível, né? Integral de PDV. Aqui a gente está encarando no processo o P como uma função de V, né? Mas voltando para aquele gráfico ali, ó, aqui, esse P aqui não é função de V, porque ele tem uma autointerseção, né? Mas a expressão é a mesma. Agora tem que mudar só a descrição, né? Ao invés de você usar a integral de V1 a V2, né, como uma integral tipo integral de f de x dx, você usa uma integral curvilínea. Detalhes à parte, não vamos entrar nesses detalhes, né? Você tem c de t igual a v de t, p de t, para uma curva diferenciável qualquer, não necessariamente descrita por uma função, né? Um processo como esse, por exemplo, processo cíclico, né? Ele não é uma função, ele volta, né, para o estado inicial, né? Então, você tem aí, por exemplo, um processo que não é uma função, mas a integral aqui pode ser adaptada. Ela pode ser reescrita assim. P como função de t, adotando a parametrização, né? Desculpem. P como função de t, V como função de t aqui, né? E ela pode ser adaptada, escrita como P de t, dv é dv dt dt. E integrar no intervalo do parâmetro de T1 a T2. É só uma questão matemática, detalhe à parte, né? Então, tem uma integral curvilínea, na verdade, né? No caso em que P é função de V, a gente adota a integral de V1 a V2, né? Agora, no caso do calor, né? Tem uma expressão para o calor, eu não vou entrar em detalhes, não vou, para a gente não perder tempo, né? Você pode escrever o calor numa forma, não é bem análoga, né? É parecida com essa, mas não é bem análoga não, porque tem uma outra expressão lá na frente, em termos de entropia. O trabalho aqui é o integral de P dV no processo termodinâmico. Se você tiver um processo em que a temperatura varia, você pode escrever o calor num dado processo que eu estou chamando gama, né? Um processo reversível gama. Você pode escrever o calor como a integral de uma certa função vezes a dt. A integral de c dt, onde esse c é a capacidade térmica do sistema no processo especificado, no processo reversível, né? É uma expressão parecida com essa, mas não é bem análoga, né? É parecida, mas eu vou explicar por quê. Então, trabalho é a integral de PDV. E o calor pode ser escrito, em alguns casos, não em todos, né, como a integral de CdT, onde C é uma função chamada capacidade térmica do sistema. É a capacidade térmica do sistema no processo especificado, né? E mais, essa igualdade, calor igual a integral de CdT, não vale em qualquer caso, não. Por exemplo, processo isotérmico de gás ideal, né? Você pode ter, a gente vai ver lá na frente, o processo isotérmico de um gás ideal, o gás recebe, por exemplo, uma expansão isotérmica de um gás ideal, a gente vai ver, o sistema recebe calor, o gás ideal recebe calor, calor diferente de zero, mas o processo é isotérmico. Então, veja, se a gente olhar para essa igualdade aqui, você tem Q diferente de zero do lado esquerdo e tem dt igual a zero do lado direito, né? Você tem zero igual a algo que é diferente de zero. É só chamando a atenção que essa igualdade aqui não vale sempre, ela não é geral, ela não é suficientemente geral, né? É só para os casos em que você tem variação de temperatura, você tem uma capacidade térmica definida, né? Por exemplo, processo isotérmico não tem uma capacidade térmica definida, seria uma capacidade térmica infinita, né? Mas não vamos entrar nesses detalhes. Essa igualdade aqui, calor é a integral da capacidade térmica dt, né? Com a temperatura. Isso é só para alguns casos reversíveis em que você tem alteração de temperatura, alteração apropriada de temperatura. Existem dois tipos de capacidades térmicas. Existem muitas capacidades térmicas, né? Para cada processo você pode ter uma capacidade térmica. Tem duas que são principais, que são capacidade térmica a volume constante, a capacidade térmica a pressão constante, mas eu não quero entrar nesses detalhes. Isso aqui é só para a gente falar que em alguns casos, né, quando você tem uma capacidade térmica definida,
o calor que o sistema recebe, né, é igual à integral da capacidade térmica, quando você tem um processo reversível com capacidade térmica definida, né? O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: essas formas de transferência de energia num processo, né, que é trabalho e calor, trabalho, né? No caso reversível tem essa expressão, integral de PDV, e no caso calor, né? No caso em que você tem capacidade térmica definida, tem essa expressão aqui. Essas expressões para trabalho e calor, a gente pode notar que trabalho e calor depende do processo. O calor que o sistema recebe, o trabalho que o sistema recebe, dependem do processo. Vamos fazer pegar o caso do trabalho aqui, ó. Esse gráfico aqui, pessoal, olha. Volume, pressão. Está aqui o estado inicial, né? Estado final. Volume V1, pressão P1, volume V2, pressão P2. Estado inicial, estado final. O trabalho realizado num processo, que é essa integral de PDV, corresponde à área embaixo dessa curva, né? Por exemplo, se a curva do processo for a curva verde aqui, a área é maior. A área embaixo da curva verde, ó, é bem maior. Área no sentido, não no sentido área em metro quadrado, né? Porque o trabalho é dado em unidades de energia, né? É a área no sentido numérico, né? Então, a integral de I para F, né, de PDV, vai ser essa área embaixo da curva verde. Mas se o processo for esse outro, aqui embaixo, né, essa curva mais escura, né, a área vai ser menor. O que isso quer dizer? Que esse trabalho, né, depende do processo. Se você fixa, mesmo que você fixe, né, o estado inicial e o estado final, o mesmo estado I, o estado inicial, e o estado F, fixados, o trabalho vai depender de qual é o caminho, qual é o processo. É esse de cima, aqui verde, né? Ou é esse de baixo? Então, tanto o trabalho como o calor, mesma coisa. O calor, capacidade térmica aqui, para cada processo você tem uma capacidade térmica diferente, né? Então, eu quero frisar aqui essa observação. Calor e trabalho são quantidades que dependem do processo especificado, né? Mas existe uma quantidade que é essa daqui. A diferença entre calor menos trabalho independe do processo. Isso quer dizer o seguinte, vamos pensar assim, o calor que entra no sistema, a energia que entra no sistema via calor, menos o trabalho que sai do sistema, trabalho realizado pelo sistema, né? A gente fala assim, calor recebido pelo sistema. Se o sistema perder, é porque o calor recebido é negativo. Vamos adotar essa convenção, né? E usar sempre trabalho realizado pelo sistema. Se esse trabalho for negativo, é porque a vizinhança realizou trabalho sobre ele. Então, vamos usar sempre essa linguagem, né? Calor recebido pelo sistema, menos o trabalho que ele realiza, a gente pode pensar assim, calor que o sistema recebe, menos o trabalho que ele realiza, de alguma maneira fica lá dentro do sistema, guardado como alguma propriedade do sistema. Então, a observação é a seguinte, calor e trabalho dependem do processo, mas essa diferença entre o calor que entra no sistema e o trabalho que sai do sistema, a diferença fica, de alguma maneira, guardada no sistema. De maneira que a diferença calor menos trabalho não depende do processo. E essa é a essência da primeira lei. A primeira lei diz que essa quantidade, calor menos trabalho, não, embora o calor dependa do processo e o trabalho dependa do processo, fixados o estado inicial e o estado final, embora calor e trabalho dependam do processo, a diferença independe do processo. A diferença corresponde a uma quantidade que vai ficar guardada no sistema, que é exatamente a chamada variação da energia interna. Essa é a essência da primeira lei. E aqui eu estou colocando aqui o enunciado da primeira lei. Diz o seguinte, né? Resumindo o que foi dito, a primeira lei, então, diz que corresponde a uma extensão, né, da conservação da energia para processos termodinâmicos, colocando o calor como uma forma de transmissão de energia. Então, a primeira lei, né, vamos lá. Para cada sistema termodinâmico ele possui
existe uma função, ele possui essa função U, que é chamada função energia interna, tal que calor menos trabalho entre dois estados, né, quando o sistema vai de um estado de equilíbrio I para um estado de equilíbrio F, o calor menos trabalho vai ser exatamente essa variação dessa função energia interna no estado final menos energia interna no estado inicial. Né? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica. Para cada sistema possui uma função energia interna, tal que o calor que entra no sistema menos o trabalho, né, que sai do sistema, trabalho realizado pelo sistema, é a variação dessa função energia interna. Né? Eu estou colocando aqui para agradar quem é da matemática, né, gosta muito dessas representações. Né? Aqui, o que é esse conjunto E? Esse conjunto é o conjunto dos estados de equilíbrio do sistema, né? Uma função definida no conjunto dos estados de equilíbrio. E esse contradomínio aqui, né? Uma função de E para R. Esse contradomínio é o conjunto dos reais, entre aspas, né? Porque a energia interna tem dimensão de energia, né? Para ser compatível com calor e trabalho, né? Trabalho tem dimensão de energia, calor tem dimensão de energia. Então, esse conjunto dos reais aqui, um conjunto dos reais com a dimensão de energia, né? Só para a gente distinguir física de matemática, né? Então, aqui existe essa função chamada energia interna, definida nos estados de equilíbrio do sistema, e como contradomínio os valores, né? Os valores reais em dimensão de energia. Né? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica, que na forma diferencial a gente pode escrever assim, né? Esse ΔU vira uma diferencial DU, esse Q vira uma diferencial DQ, e esse W vira uma diferencial DW, né? Eu coloquei cortado aqui, porque depois a gente vai explicar isso, né? Porque a diferencial da energia interna é uma diferencial exata, né? Mas a diferencial calor e a diferencial trabalho não são diferenciais exatas. A gente explica isso depois. Tem a ver com isso aqui, ó. Calor e trabalho dependem do processo, mas a diferença, que é a variação da energia interna, não depende. Tem a ver com esse símbolo aqui, D cortado Q, D cortado W, DQ e DW são diferenciais não exatas, porque Q e W dependem do processo. Já DU está associado à variação da energia interna, a gente chama de diferencial exata. Depois eu vou voltar para explicar essas questões matemáticas, né? Aqui é a forma diferencial da primeira lei. Tem mais um termo aqui, caso o nosso sistema tenha alteração de massa, né? Tem um termo a mais, mas a gente não vai considerar. A gente vai considerar apenas sistemas com a massa fixa, né? Mas caso tenha uma alteração de massa, né? Você tem um D cortado W aqui associado a, por exemplo, processos químicos, né? Em que você tem alteração de massa, reagentes, produtos, etc. Eu não domino, né, essa parte, mas, por exemplo, termodinâmica química, né? Ou mesmo que não tenha química, tem entrada e saída de partículas no sistema, né? Você vai ter mais um termo. A gente aqui vai considerar apenas a forma usual, né? Massa constante, apenas esses dois termos, dQ e dW, né? Aqui o U é chamada energia interna, né? Essa função U que está aqui na primeira lei, né? Vamos fazer um exemplo, né? Então, essa é a primeira lei, né? O calor que entra no sistema, menos o trabalho que sai no sistema, num processo do estado I para o estado F, vai ser o que fica guardado no sistema correspondente à variação da energia interna do sistema. Então, está aí a extensão, vamos dizer assim, da conservação da energia para incluir o calor como forma de transferência de energia, né, quantificada pela letra Q. E nós temos aí a primeira lei da termodinâmica. Né?